Muito boa noite, está no ar o nosso podcast, A Voz do Empreendedor, aqui na programação da sua Rádio Terra e também no nosso canal no YouTube, o canal Terra Play. Conteúdo que é produzido de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 6h30 da tarde. A gente também tem o nosso espaço na coluna e na página semanal no Jornal Folha do Mate, edição do fim de semana. E o assunto empreendedorismo aqui na programação da Terra FM Folha do Mate tem um patrocínio de GRA Máquinas, empresa de Venâncio Aires, representante oficial no Rio Grande do Sul das máquinas pesadas da linha amarela da marca XMG. E em breve a GRA Máquinas com novidades em sua linha de produtos, com 2 unidades aqui em Venâncio Aires, na RSC 453 e a nova e moderna instalação na RSC 287. Compumate Softwares Corporativos já pensou em poder realizar as suas vendas com mais tecnologia? A Compumate lançou o sistema de autoatendimento Self-Checkout para supermercados. Entre em contato com a Compumate e saiba mais. Unisque, 30 anos. Quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar, é para sempre. Um grande abraço ao reitor Rafael Ren, que nos acompanha seguidamente aqui no nosso A Voz do Empreendedor. JM Automóveis, a loja do Moa com 2 unidades em Venâncio, onde você confere diversos veículos à disposição para você. E ainda Aliança Imóveis, na Júlio de Castilhos 1202. A Aliança Imóveis está trazendo a novidade aqui para Venâncio Aires, Sky Lounge, novo empreendimento já com 80% das unidades comercializadas aqui em Venâncio. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no nosso A Voz Empreendedor, nosso estúdio de podcasts, William Hudson, especialista em clínica médica e medicina intensiva, medicina de estilo de vida. William, tudo bem? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, Daniel. É um prazer conversar com o pessoal de Venâncio aqui, a cidade que me acolheu como segunda casa. Estou sempre à disposição de vocês. Que legal. William, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional e como foi adentrar a esse novo perfil de trabalho dentro da área da medicina. Ótimo. Eu sou egresso da Unisque, me formei em 2012. Né? E logo depois que eu fiz a faculdade, eu fui para a área de clínica médica, já pensando em fazer uma especialização em medicina intensiva, que foi a minha primeira área de atuação. Clínica médica é uma especialidade que a gente faz visando contemplar um pré-requisito da formação para medicina intensiva, e a medicina intensiva eu fiz no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Ao longo dessa minha formação médica, que durou aí 10 anos, eu tive um diagnóstico de uma condição chamada artrite psoriásica, uma doença autoimune que acomete articulações. A característica da artrite psoriásica é causar artrites migratórias. Então, tem uma artrite no ombro, daqui um pouco aqueles sintomas passam, aí no quadril e assim por diante. E essa doença me acompanhou à medida que eu trilhava a minha carreira dentro da medicina. Agora, nessa área de instrução que eu passei, a medicina ela é extremamente passiva do ponto de vista do paciente, né? O paciente ele está ali incapaz, muitas vezes, de responder por si, então ele recebe os tratamentos. E essa era a medicina que eu conhecia, né, Daniel? Então, quando eu fui me tratar da minha condição, eu também fazia isso. Eu era passivo, consultava o melhor reumatologista que eu podia encontrar, ele me prescrevia medicamentos, eu utilizava os medicamentos. E ao longo do meu tratamento, eu nunca tive uma melhora completa, né? E ao longo desse período eu fui associando medicações ao ponto que, quando eu estava iniciando a minha carreira profissional, depois de toda a formação, eu já utilizava 3 medicações associadas e eu não tinha, assim, uma qualidade de vida muito boa em termos da minha própria saúde. Mas a gente, muitas vezes, os profissionais de saúde vão se identificar com isso, esquece de cuidar da nossa própria saúde quando a gente está nessa área. Só que em 2018 nasceu o meu filho, Benjamin, e aí eu comecei a observar as coisas sob uma nova ótica. E quando o Benjamin nasceu, eu não era capaz mais de brincar com ele da maneira como eu imaginava. Eu não conseguia sentar no chão e me levantar sozinho. E em uma noite fatídica, que eu sempre falo para todos que foi meu ponto de virada, a minha esposa estava na cama, o Benjamin acordou pedindo mamar, eu fui buscar ele para que ela pudesse amamentar ele. E quando eu cheguei no berço, eu não conseguia me curvar para me abaixar para pegar ele, por causa da dor nas costas, nem esticar o meu braço por causa da dor no ombro. E eu sempre digo que aquele foi um momento de ruptura para mim, porque daquele momento em diante eu falei, não, eu não aceito que essa doença esteja fazendo isso comigo. Eu vou fazer alguma coisa para mudar o curso dessa doença. E aí eu me lembro que no dia seguinte eu liguei para o reumatologista que me acompanha e falei para ele, cara, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde, né? E ele falou, cara, a gente já está usando as medicações
que a gente pode, né? O que eu olhei aqui no teu prontuário e vi é que tu tá um pouquinho acima do peso, né? Porque eu pesava uns 10, 12 quilos a mais que eu peso hoje. E ele disse, cara, uma dessas medicações que tu usa, que é de aplicação subcutânea, quando a pessoa tem mais gordura, a gordura sequestra a medicação. Então, se tu emagrecer, talvez tu responda um pouco melhor a ela. E eu pensei, bom, é uma coisa que eu posso fazer, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre dietas na internet e tal. E intensivista é extremamente criterioso com evidências científicas. A UTI é uma área onde não existe muita margem para erro, né? E aí eu comecei a ver que existia bastante evidência a respeito de estratégias que eu podia utilizar para emagrecer. E tal foi minha surpresa, cara, que depois que eu fiz uma pesquisa extensa e escolhi uma estratégia nutricional para adotar, à medida que eu ia emagrecendo, eu fui melhorando da minha condição inflamatória, dessa doença autoimune também. E ao final de 6 meses, eu já estava tirando medicações e tendo uma qualidade de vida que eu nunca tive antes, né? Desde o diagnóstico da doença lá no final da faculdade. E aí eu pensei, poxa vida, cara, tipo, como que eu não sabia disso, né? As pessoas precisam saber disso também. E na faculdade a gente não tem nada sobre estilo de vida. Não é uma característica da faculdade da Unisc, qualquer currículo de medicina não contempla isso. Então eu comecei a estudar mais e mais e mais, e a maneira que eu encontrei de retribuir o universo por aquela bênção que aconteceu comigo foi abrir uma conta no Instagram. Então eu abri uma conta no Instagram onde eu falava sobre coisas relacionadas a estilo de vida, principalmente alimentação, mas também sobre atividade física, sono, que poderiam melhorar a saúde das pessoas, né? E, cara, eu fazia aquilo morrendo de medo, porque eu pensava assim, cara, eu sou intensivista, né? Saí lá de dentro da UTI, meus colegas médicos vão dizer, pronto, virou um picareta agora, né, cara? O que o cara tá falando sobre comida na internet? E para minha surpresa, Daniel, os primeiros pacientes que eu tive de consultório foram justamente colegas que me procuravam e diziam, cara, tô vendo o que tu tá postando ali no Instagram e eu me identifico muito com isso, eu também sinto que a minha saúde não tá mais sob meu controle, o que tu acha que seria legal eu fazer? E aí eu fui me capacitando para poder orientar esses colegas. Então eu fiz uma pós-graduação em nutrologia pela USP. Mais tarde eu fiz uma formação de coaching em saúde, né, por uma instituição da Flórida. E aí eu ia atendendo esses colegas, sem cobrar nada, num consultório emprestado de um colega, mas daqui a um pouco eles começaram, eu queria te encaminhar um paciente. E aí eu abri um turno de consultório, e abri 2, e abri 3, e 4, e hoje eu tenho um consultório próprio, onde eu atendo quase todos os dias, assim. Então, eu digo que aconteceu comigo, não foi uma força que eu fiz, né? Não foi nunca uma carreira que eu pensei, agora eu vou seguir essa carreira de orientar estilo de vida. Não, foi uma coisa que aconteceu comigo e eu pensei, seria egoísmo não compartilhar isso com os outros. Então eu criei esse consultório onde eu atuo na área de medicina e estilo de vida e sigo atuando dentro das UTIs também. Bom, e nesse processo, pensando no empreendedor, porque a gente fala que o profissional liberal, ele empreende dentro da sua área, pensa o seu consultório e a sua profissão, muitas vezes de uma forma singular e às vezes acaba atraindo mais gente para desenvolver o seu trabalho. Você viu uma oportunidade no seu próprio, na sua própria situação para conseguir mudar de profissão dentro da área, né, William? E isso muitas vezes, para quem empreende, é difícil, é aquela coisa do cavalo passar uma vez, né? E você soube aproveitar esse momento que foi de uma dor, de uma dificuldade, para conseguir também ajudar outras pessoas, né? As pessoas falam muito, né, no mundo do marketing, que a gente tem que aprender a atender a dor. Mas é muito mais fácil a gente aprender a atender a dor quando a gente sentiu a dor. E foi exatamente essa oportunidade que eu tive, porque eu tinha uma dor real, né? Não literal, aliás. Só que as pessoas me orientavam a respeito do estilo de vida, mas as orientações eram do tipo, te exercita mais, come melhor. Cara, isso é muito subjetivo, né? Isso é muito subjetivo e relativo. Quando tu tem uma condição de saúde, se alimentar bem vai ser totalmente diferente de quando tu tem outra. Então eu realmente vi uma oportunidade. Eu pensei, poxa, ninguém consegue realmente dar um direcionamento para as pessoas. Tipo, ok, o cara está acima do peso, ele precisa se exercitar e ele precisa se alimentar. Tá, mas que exercícios ele tem que começar a fazer? Quais que vão entregar mais resultado no início? Que tipo de dieta vai entregar mais resultado de início? Então, essas coisas que eu fui estudando, eu fui vendo que tinha oportunidade, né?
E quando eu passei a entregar isso para as pessoas passaram a sentir que tinham um norte, né? E os resultados dela serem muito melhores. E aí elas passaram a me recomendar e foi no boca a boca que realmente foi o crescimento inicial. Mas eu tentava nunca deixar de dar uma mensagem lá na mídia social também. E isso também foi gerando identificação entre as pessoas. Então elas foram se compartilhando, o perfil foi crescendo. Então eu fui identificando as dores que as pessoas que interagiam comigo tinham também e tentava responder a elas, né? Hoje eu tenho uma equipe na clínica que atua comigo, tenho uma biomédica, tenho uma nutricionista. Então, a gente foi tendo que identificar clientes que eram diferentes de mim e aprender como atender a dor deles. Mas a alma do negócio, como tu mesmo disse, é essa. Tu precisa identificar exatamente o que o cliente busca e tentar entregar para ele da forma mais detalhada possível. E é impossível que tu não cresça. Se o produto é bom, ele vai bem. Você foi o paciente número 1. Eu fui o paciente número 1. Exatamente. E William, dentro desse processo de apresentar esse novo conceito, a gente vê que a ideia de uma vida mais saudável, ela está implícita hoje na sociedade de uma forma geral, mas é muitas vezes num discurso ou de uma coisa que se apresenta muito mais na rede social e na prática acaba não aparecendo. Como você vê no dia a dia, no consultório, as pessoas te procurando, as dúvidas, os anseios que vêm dessas pessoas que, na prática, querem mudar o seu estilo de vida e adotar um estilo mais saudável? A pandemia trouxe isso muito forte, né, Daniel? As pessoas passaram a se importar bastante com a sua saúde porque elas perceberam que a gente tem créditos de saúde. E quando uma doença imponderável, como uma infecção, nos acomete, cara, quantos mais créditos tu tiver para gastar, melhor você sai, né? Então, essa preocupação surgiu. Então, houve um boom de procura por orientações acerca de construção de um estilo de vida saudável depois disso. Mas existem também pessoas que buscam o estético. A gente vive numa era de exposição constante em mídias sociais. As pessoas se espelham muito naquilo que elas enxergam, que nem sempre é o real, como tu mesmo falou, mas elas buscam aquilo. Só que o que eu observo é que a gente não deve julgar essa busca pelo estético, porque normalmente, se a gente vai buscar o estético da forma correta, a gente faz isso construindo saúde. Um corpo saudável costuma ser esteticamente agradável. Não que as pessoas precisem ser todas iguais, e às vezes a gente precisa dosar as expectativas e chegar para uma pessoa e explicar para ela até que ponto a gente consegue chegar de acordo com as tendências genéticas, biotipo, heranças familiares que ela tem. Mas não é errado buscar o estético, contanto que a gente faça isso de uma forma segura e visando a construção da saúde. Costuma acontecer de forma simbiótica, assim. Então, eu acho que a nossa geração, as próximas gerações, tendem a ser muito mais preocupadas com isso, porque foi um evento gigantesco a pandemia, né, cara? A gente tem que tirar lições de tudo isso que aconteceu. E eu acho que a grande lição é de que a gente vem nas últimas gerações perdendo saúde. Embora a gente esteja ganhando expectativa de vida, a gente está sobrevivendo mais, mas vivendo pior. As pessoas chegam aos 50, 60 anos muito acima do peso, dor no joelho. Então, eu acho que as gerações, a partir da nossa para frente, vão buscar reverter esse ciclo. E reverter esse ciclo é uma construção cujo único protagonista possível é a própria pessoa. Mas se ela tem um direcionamento adequado, as coisas ficam bem mais fáceis. Quais os aspectos que você elenca assim como os principais nessa busca por uma qualidade de vida melhor, na busca pela longevidade? Cara, eu costumo dizer que existem 4 pilares para que a gente seja saudável. E dificilmente a gente não vai estar saudável se a gente for pelo menos nota 7 nesses 4 pilares, que é uma alimentação limpa. E isso vai ser muito diferente de pessoa para pessoa a depender das suas condições. Mas para uma pessoa saudável como tu, por exemplo, uma alimentação limpa é simplesmente minimizar os industrializados, comer aquelas comidas naturais, de verdade, que a tua avó fazia, sabe? Então, às vezes é super simples. Se a pessoa tiver uma condição especial, às vezes é um pouco mais detalhado. Mas é uma alimentação limpa, é atividade física efetiva. E aí, atividade física efetiva, a última palavra é muito importante, porque muitas pessoas hoje fazem atividades físicas que acabam sendo mais deletérias do que boas para elas na condição que elas estão. Então, é muito comum, por exemplo, pacientes que me procuram para emagrecimento e o cara está com uma obesidade e ele está fazendo uma atividade de impacto, como uma corrida.
não é o momento para ele fazer aquilo. Entende? Aquilo não vai devolver benefícios e tem o potencial de gerar malefícios. Então, atividade física efetiva é uma coisa que deve ser individualizada de pessoa para pessoa. Não basta só praticar uma atividade física. Um sono reparador, esse é um grande problema, né? O nosso corpo ele é regido pela luminosidade para controlar o ciclo circadiano. Até 100, 150 anos atrás não existia luz artificial. Né? E agora existem telas que nos acompanham até o momento da gente dormir. Então essas telas sinalizam para o nosso corpo que ainda é dia. E o nosso corpo deixa de produzir adequadamente hormônios importantes para que o sono seja reparador. Então muitas vezes, embora as pessoas adormeçam à noite, o sono não atinge a profundidade necessária para que vários processos aconteçam. Esses processos vão desde cicatrização, reparação, até produção de hormônios sexuais, hormônio de crescimento. Então, hoje as pessoas têm uma privação crônica de sono, a maior parte das pessoas. Restaurar um sono de qualidade é um pilar de saúde, sem sombra de dúvida. E, por último, a saúde emocional. Né? E a saúde emocional, ela também é um pouco mais desafiadora na sociedade moderna, pelo problema que tu citou, com as comparações das pessoas nas redes sociais, as metas não realistas que a gente tem hoje em dia, também por causa do excesso de informações e interações, então a vida é mais angustiante, né? A ansiedade está atingindo níveis pandêmicos. Então a saúde mental é um detalhe bem importante a ser contemplado. E ela é cercada de estigmas, então as pessoas, principalmente nós homens, tem vergonha de procurar ajuda, né? Então, todos esses fatores influenciam. Mas, basicamente, seria isso, Daniel. Eu acho que se a gente tem uma alimentação limpa, faz uma atividade física adequada para a composição corporal que a gente tem agora, dorme de maneira que o sono seja reparador e tem uma razoável saúde emocional, eu acho que a tendência é que a nossa saúde seja muito forte. E para atingir esses 4 pilares no dia a dia, assim, quais os aspectos que você cita que seriam as principais barreiras que as pessoas encontram nessa trajetória para conseguir atingir esses objetivos? Se eu fosse olhar na média, a principal barreira é a alimentação. A nossa alimentação ela é muito distante daquela alimentação natural da nossa espécie. Né? Porque a indústria dos alimentos, ela fabrica com a matéria-prima mais barata, que é o carboidrato, né? Que é uma molécula que contém energia, ponto. E se a gente se alimenta principalmente à base de alimentos industrializados, a gente acaba ingerindo carboidrato demais e proteína de menos. Isso gera um desbalanço na nossa composição corporal. O excesso de energia vira gordura, a falta de proteína vira falta de massa muscular. E aí a gente tem uma situação delicada que hoje o Vigitel, que é o laudo de digamos, saúde metabólica da população, aponta que a gente tem aí cerca de 55% dos adultos brasileiros acima do peso. Né? Então essa seria a maior barreira, falando num nível populacional. Agora, quando o paciente senta no consultório, aí eu vou para o individual, né, Daniel? E aí, por exemplo, se o teu sono é horrível, se tu dorme 3 horas por noite, acorda várias vezes, né? Acorda sempre cansado, cara, talvez é pelo teu sono que a gente tem que começar, né? Então, a maior barreira à saúde da pessoa vai ser aquele ponto onde ela está pior. Se ela está severamente deprimida, é por ali que a gente tem que começar. Se ela está severamente sarcopênica, com uma deficiência de massa muscular, é por ali que a gente tem que começar. Então, a gente sempre tem que encontrar o ponto de maior vulnerabilidade, porque quando a gente fortalece a pessoa naquele ponto, ela já ganha muita saúde. Ou seja, aquele esforço pontual gera muito resultado. E isso motiva a pessoa para ela investir nos outros aspectos. Né? E nesse processo, William, qual tem sido talvez a tua principal dificuldade que tu encontra nesse momento como o empreendedor que busca trazer esse novo conceito para a nossa região de uma forma geral? Qual tem sido a principal barreira que você tem que cumprir como profissional para conseguir desenvolver? Cara, a principal barreira que eu encontro para atender o público no consultório hoje é tempo. Né? A minha agenda está preenchida e esse currículo que eu montei, ele não é um currículo convencional que uma pessoa diga assim, eu decidi trabalhar com medicina de estilo de vida e ela vai fazer uma capacitação e trabalhar exatamente na mesma linha que eu. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma nutricionista e uma biomédica na clínica que me acompanharam por bastante tempo e entenderam o meu modo de trabalhar. Hoje eu desenvolvo uma atividade de mentoria para profissionais de saúde, onde eu tenho 2 médicas, mais uma nutricionista, que estão ali
aprendendo a minha maneira de trabalhar. Não é que eu esteja ensinando para elas coisas novas, mas eu estou ensinando para elas o framework, o desenho do meu modo de trabalho hoje, para que elas consigam atuar junto comigo para atender a demanda que chega no consultório e eu não consigo. Porque normalmente o paciente ele se motiva para iniciar uma mudança de estilo de vida e ele tem uma janela para que tu consiga engajar ele. Senão ele vai pensar 2 vezes e ele vai ficar na inércia, né? Porque a inércia é sempre muito mais fácil. Então, se o paciente vai ligar para mim, marcar uma consulta e essa consulta demora muito, ele vai acabar não indo nessa consulta. Então, eu preciso ter um tempo menor de agendamento. Então, essas são as questões principais com as quais eu trabalho. E uma demanda que surgiu, Daniel, nos últimos tempos, eu diria que a partir da metade do ano passado, são capacitações em empresas, né? Eu já fiz capacitação para a JTI, para a Corteva, para outras empresas, já falei em congressos. Então, esses eventos, eles exigem muito estudo, formulações de apresentações diferentes. Então, eles tomam muito tempo, que eu acabo me afastando do consultório. Então, atender essas demandas tem sido o meu maior desafio, né? E existe um ditado que diz que sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Então, o meu foco nesse momento tem sido investir no juntos. Montar uma equipe que me dê suporte, que trabalhe com a mesma filosofia de trabalho que eu, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Para quem olha na rede social e te acompanha e consome o teu conteúdo, pode pensar, mas isso aqui é barbado, é fácil, é rápido de fazer, mas bem pelo contrário, isso demanda tempo, não só para produzir o que está ali apresentado, mas também de ter uma equipe por trás que consegue dar essa qualidade do que vem sendo desenvolvido. Né? Sem sombra de dúvida. Tudo que eu digo ali na rede social, tudo que eu falo no Instagram, não são opiniões minhas. Então, são coisas que eu estudo. Porque se uma pessoa chegar para mim e disser, de onde tu tirou isso? Eu quero ter uma referência para mandar para essa pessoa. A rede social está cheia de achismos, eu não quero ser mais um achista ali no meio, entende? Então, acaba que tudo gera estudo, tudo gera uma demanda. Então, é uma construção que demanda muito trabalho. E a rede social exige uma dedicação praticamente constante. Então, tem momentos em que eu estou com a minha família que eu preciso atender uma demanda rápida ali. Então, são todas escolhas que a gente tem que fazer que geram um certo custo pessoal ou em outras áreas profissionais. E saber gerenciar isso é, o maior talento que um empreendedor pode ter. Porque normalmente quando a gente começa a ir bem no trabalho, a gente se vê tão envolvido por aquele projeto que está indo bem, que tu muitas vezes esquece do lado pessoal. E aí quando tu vê, tu chegou num patamar, tu olha para o lado e tu, a minha família não me acompanhou, né? E tu causou um dano irreparável. Então, são coisas que a gente tem que estar constantemente estudando. Pois é, entrando nesse tópico e aproveitando o teu dia a dia, William, como é que você vê toda essa demanda hoje que se tem de trabalho e de busca por crescimento profissional e pessoal dentro desses projetos que acabam, como você mencionou, gerando o estresse, gerando a fadiga, impactando na vida das pessoas, e quais dicas tu poderia compartilhar conosco para as pessoas conseguirem ter esse equilíbrio profissional e pessoal? Bom, eu começo consolando as pessoas que estão passando por isso e dizendo que não é fácil e que a gente vai errar. Vai errar. Isso é natural, né? Vai ter momentos em que tu deveria ter se dedicado mais a um projeto e aí aquele projeto não dá tão certo quanto poderia. Vai ter momentos em que tu deveria ter te dedicado à tua família e aí tu percebe que teu filho está chateado porque faz tempo que tu não busca ele no colégio. Então, se perdoem, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um levantamento de como as coisas estão acontecendo de forma periódica. Se programar um dia para contemplar a situação atual. E tem sempre aquela máxima do Joel J, né? Que a gente tem que ter prioridades, e as prioridades têm que ser na ordem: saúde, família, trabalho, né? Então, a gente seguidamente tem que olhar, tá, como é que eu estou cuidando da minha saúde? Eu estou fazendo meu exercício físico, eu estou comendo bem, eu estou dando tempo para dormir. Como é que eu estou cuidando da minha família? Eu estou tendo tempo de qualidade com os meus filhos? Não é quantidade, né, cara? É qualidade. Estou tendo tempo de qualidade com meus filhos, estou namorando a minha esposa, estou rendendo no trabalho que eu deveria render. E aí as pessoas devem observar uma outra coisa. Quando a gente se esforça demais num projeto de trabalho e a gente sacrifica o sono, por exemplo, o trabalho perde a qualidade também, né? Então, não adianta a gente pegar e dizer, vou maratonar fazendo esse projeto aqui. Cara, a partir das 3 da manhã, tudo que tu escrever vai ser um lixo, né? Então, o equilíbrio é o ponto crucial, é o ponto de partida. E para que a gente tenha equilíbrio, a gente tem que se analisar. Para que a gente se analise, a gente tem que ter tempo de pensar, né? Então,
Eu, por exemplo, tenho um turno por semana que eu tiro para me organizar. Vai ter dias que eu vou, sei lá, fazer um levantamento financeiro, outro dia eu vou ir cortar o cabelo com meu filho, como eu fui hoje de manhã. Então, a gente tem que ter um momento onde a gente vai fazer um levantamento de tudo que a gente está fazendo e vendo se a gente está distribuindo os ovos entre as cestas. Assim. Esse é o ponto de partida. E nunca priorizar demais um, porque quando tu encher demais um, vai faltar no outro, e se tu perde o equilíbrio, às vezes pode te gerar um tombo, né? Então, melhor evitar. E dentro desse teu trabalho, desses teus projetos, quais são os próximos ou sonhos que o Dr. William tem dentro desse caminho que está sendo trilhado? Bom, já que tu fez a pergunta, eu vou te dar essa premissa aí, cara. Existe um projeto sobre o qual eu não conversei com ninguém ainda, né? Não, pelo menos não publicamente, que é o projeto de uma plataforma de autocuidado. Então, existem milhares de condições às quais eu me refiro dentro do Instagram, mas não existe um índice, uma organização para que a pessoa que tem uma condição inflamatória consiga, vou buscar essa informação aqui. A pessoa que quer emagrecer, vou buscar essa informação aqui. Então, faz algum tempo que a gente vem tirando da minha rede social e de alguns colaboradores meus e pessoas com as quais eu atuo em conjunto, materiais sobre diversos temas. E a ideia é criar uma plataforma que deve ser divulgada início de setembro, onde a pessoa vai entrar, se cadastrar, ser um assinante, e ela vai poder escolher qual é a meta dela agora. Eu quero emagrecer. Ok, então vai ter a trilha do emagrecimento. Na trilha do emagrecimento vai ter eu falando sobre emagrecimento, outra médica falando sobre isso, uma nutricionista falando sobre isso, um educador físico explicando quais melhores exercícios para emagrecer, guias de estratégias nutricionais que essa pessoa pode adotar. Então, permitir a pessoa que é aquele maratonista de Netflix, né? Que ele vai lá e ao invés do Netflix, ele vai assistir um Netflix da saúde, um Healthflix, onde ele vai abrir uma trilha de emagrecimento, vai fazer uma maratona e vai aprender tudo que ele precisa para melhorar daquela condição. E isso surgiu, Daniel, de uma demanda que eu encontro com frequência no Instagram, que é aquelas pessoas que mandam perguntas do tipo: banana pode ou não pode? Aveia pode ou não pode? Carne pode ou não pode? O que eu observo hoje é que existe muita informação e pouco filtro. E as pessoas acabam ficando reféns de afirmações que são taxativas demais e que não se referem ao individual. Então, através desse projeto, eu quero capacitar as pessoas para desenvolverem a sua própria autonomia em saúde. Então, elas vão entrar lá, elas vão estudar aquilo que elas têm. Eu quero emagrecer, eu vou estudar emagrecimento, eu vou entender como o emagrecimento funciona. E aí eu consigo me localizar e tomar a decisão do que pode ou não pode para mim, do que convém ou não convém naquele momento. E William, é bacana aqui, especialmente para a nossa região, essa proximidade daí, né? Porque, como você disse, tem muito conteúdo, tem muita informação na internet, na rede social de uma forma geral, e às vezes você não sabe quem é o interlocutor, quem é a pessoa que está levando esse conteúdo. E ter essa proximidade de profissionais aqui da nossa região, em especial para quem é daqui, é muito bacana. E aí vem um outro projeto que foi lançado há pouco tempo, que está muito em acordo com o que vocês fazem aqui também, que é um podcast que eu lancei com um amigo meu, que é o Dr. Vicente Scopel, que é cirurgião plástico em Santa Cruz, chamado É Pro Teu Bem. Qual que é o objetivo do É Pro Teu Bem, Daniel? O É Pro Teu Bem é um podcast com profissionais da região do Vale do Taquari e Rio Pardo. Então, a pessoa vai lá, vai escutar temas diversos dentro da área da saúde, nutricionista, fisioterapeuta, médico, mas ele vai estar escutando uma pessoa que talvez ele conheça pelo nome e pelo rosto, entende? Então, vai gerar aquela identificação e aquela confiança. E talvez essa confiança que a gente inspire nos nossos ouvintes locais façam com que eles tenham mais certeza de que vale a pena mudar, né? Então, É Pro Teu Bem já está no YouTube e no Spotify. A gente está no nosso 5º episódio. O Rodrigo, que é produtor, está aí com a gente. E é um projeto visando Santa Cruz, Venâncio Aires e região. Que legal. William, agora para a gente ir para a parte final do nosso podcast, os teus contatos, redes sociais, aí, como o pessoal pode te encontrar e consumir esse conteúdo do podcast do teu Instagram. Minha principal rede social segue sendo o Instagram, onde eu estou lá como Dr.William, William com 2 L's e M, William Hutzen, R-U-T-Z-E-N. Não é um nome fácil de escrever, mas o pessoal encontra, tá? O portal deve ser lançado em breve. Por enquanto, eu tenho o meu site, que é drwilliamhutzen.com.br. Ele vai ser divulgado ali.
mas a gente deve fazer uma campanha publicitária para tal. E o podcast É Pro Teu Bem, é só escrever É Pro Teu Bem no YouTube ou no Spotify. William, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo teu trabalho. Acho que a região ganha muito e, sem dúvida nenhuma, já rompendo fronteiras cada vez mais, atendendo pessoas não só do Vale do Rio Pardo e Taquari, que seja um caminho de muito sucesso, conte sempre conosco. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, obrigado aí, William Hudson, especialista em clínica médica e medicina intensiva, que falou aqui no A Voz do Empreendedor para a GRA Máquinas, Compumate Softwares Corporativos, Unisque, JM Automóveis e Aliança Imóveis. Você confere essa entrevista aqui então no nosso canal do Terra Play, também através de asuarradio.com.br. Retornamos amanhã com mais uma entrevista.